Hey there, bem, welcome! No vídeo de hoje eu vou fazer uma abordagem tanto bioquímica quanto histológica da nossa pele. A nossa pele, que a gente sabe que ela é formada por uma camada mais externa, que chama epiderme, e uma camada mais interna, que chama derme. Então a gente vai ver todas as estruturas e os processos relacionados tanto com a epiderme quanto com a derme, tá bom? E para isso, a gente vai analisar 5 subtópicos nesse nosso vídeo de hoje. Então, o que eu quero que vocês façam é, vamos anotar esses 5 subtópicos, ou pelo menos escrever eles em algum lugar, para no final do vídeo você bater o olho nesses subtópicos e ver se você lembra tudo que foi dito na aula de hoje. O primeiro desses tópicos que a gente vai analisar é os chamados estratos da epiderme, que são as camadinhas que a gente tem na nossa epiderme, tudo bem? O segundo tópico, a gente vai entender como que a exposição ao sol faz a nossa pele ficar mais escura, que é um processo natural de defesa contra os raios ultravioletas. Depois a gente vai falar sobre os tipos de câncer de pele, que a gente tem o câncer de pele, que é o carcinoma basocelular, o carcinoma espinocelular e o melanoma. Depois a gente vai falar sobre os corpúsculos, que são estruturas que permitem que a gente possa sentir as coisas. E por último, a gente vai fazer uma abordagem rapidinha e bem tranquila das nossas glândulas sudoríparas. E esses são os 5 tópicos, então, que a gente vai analisar na aula de hoje, e eu quero que vocês sejam capazes de entender eles ao final dessa aula, tudo bem? Então, 5 tópicos. A gente vai entender os estratos da pele, da epiderme, depois a gente vai falar sobre a exposição aos raios ultravioletas e escurecimento da pele, depois os tipos de câncer, depois os corpúsculos, que são as estruturas que permitem a gente sentir, e a gente vai finalizar com as nossas glândulas sudoríparas. Então, eu vou compartilhar a tela aqui com vocês para a gente começar esse nosso estudo. Galera, então começando pelos estratos da epiderme, ou seja, as camadinhas que a gente tem na nossa epiderme. São 5 camadinhas. Aqui eu fiz um desenho mais ou menos, mas só para a gente entender o que está acontecendo aqui. Para a partir do momento que a gente entender os estratos, aí sim a gente pode partir para as lâminas histológicas, que são as imagens verdadeiras, para a gente fazer a identificação. Então, galera, são 5 camadinhas, 5 estratos que a gente tem aqui na nossa epiderme. O primeiro deles, que é esse mais profundo aqui, ele é uma camada única de células. É uma camada única de células que são células germinativas ou células tronco. E elas têm a função de se dividirem, fazer mitose, para com que gere a camada de células superiores aqui, tudo bem? Então, essa única camada de células, essas células mais escuras aqui, é o nosso chamado extrato germinativo. Eita, não escrevi aqui, ó. Então, esse é o extrato germinativo, a única camada de células, células tronco, que dão origem às células de cima. Chamada de extrato germinativo, você pode chamar ele de extrato basal também, é a mesma coisa. Beleza? Então, agora vamos entender. Então, esse é o extrato basal. E, gente, por que que ele é mais escuro aqui? Eu falo que ele é mais escuro por quê? Porque aqui os nossos extratos eles são formados 90% por uma célula principal que chama queratinócito. Mas a gente tem outra célula aqui na nossa epiderme que chama melanócito. E os corpos celulares dos melanócitos ficam aqui no nosso extrato basal. Por isso que dá uma coloração mais escura para ele. Quando a gente for identificar na lâmina, vocês vão perceber que é mais escuro por conta que a gente tem os corpos celulares dos nossos melanócitos, beleza? Galera, então essas células germinativas, essas células tronco, elas vão se dividir mitoticamente e vão dar origem às células de cima, que são esses queratinócitos em amarelo aqui. E essas células de cima, elas chamam extrato espinhoso. A gente chama isso de extrato espinhoso porque esses queratinócitos, essas células amarelas, elas estão ligadas umas nas outras por meio de divisões de membrana plasmática que chamam desmossomas. Esses desmossomas ele dá um aspecto um pouco espinhoso para essas células aqui. Então, o extrato espinhoso é chamado assim porque ele é unido por meio de desmossomas, tá bom? Aí quando a gente vai subindo, 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 a gente tem essa camada de células que também são mais escuras, que são células vivas, são queratinócitos vivos que eles estão em alta intensidade metabólica. E esse conjunto de células mais escuras que estão em alta intensidade metabólica, isso é chamado de extrato granular, granuloso, tá bom? Então aqui a gente tem o extrato granuloso. Nuloso. Aqui, logo em cima do extrato granuloso, a gente tem essa camadinha hídrica, essa barreira hídrica, que ela é chamada de extrato lúcido. Então, aqui, o extrato lúcido. E por último, mas não menos importante, depois a gente tem
a parte mais externa, que é um acúmulo de queratinócitos aqui também, só que dessa vez são queratinócitos que eles já morreram. Então essa camada mais externa de queratinócitos que já morreram é chamada de extrato córneo. Então, deixa eu só escrever aqui para você. Então, aqui a gente tem o nosso extrato córneo. Tem gente que, para diferenciar os tipos de queranócitos, gosta de falar que os queranócitos que estão aqui no extrato córneo, ou seja, os mortos, eles são chamados de corneócitos. Então fica a seu critério, falar ou queratinócitos do extrato córneo, ou simplesmente falar corneócitos, tudo bem? Então, galera, mais uma vez, a gente tem o mais interno de todos, o mais profundo, que é o extrato germinativo, o extrato basal, que ele vai sofrer mitose e dar origem ao extrato de cima, que é o extrato espinhoso, unido pelos desmossomos. Depois a gente tem um conjunto de células que estão em alta densidade metabólica, células um pouco mais escuras, que é o extrato granuloso. Em cima do extrato granuloso, a gente tem o extrato lúcido, que é uma barreira hídrica, que logo acima a gente tem as células mortas, que são chamadas de corneócitos ou queranócitos do extrato córneo, tá bom? Então, isso é o que a gente precisa saber. Galera, se você quiser ir um pouquinho mais a fundo ainda, a gente pode falar o seguinte. A gente pode falar que a gente tem dois tipos de pele, a pele grossa e a pele fina. A pele grossa é o que está nas nossas palmas das mãos e na palma dos nossos pés também, na sola do pé, não existe palma do pé. Então, na palma da mão e na sola dos pés. Ela é chamada de pele grossa. E a gente tem a pele fina, que é o resto do corpo todo. E qual que é a diferença entre a pele grossa e a pele fina? A pele grossa tem essa camadinha vermelha, que chama extrato lúcido. A pele fina não tem. Então essa é a principal diferença entre a pele grossa e a pele fina. A grossa tem extrato lúcido e a fina não tem. A gente pode falar também que a pele grossa ela tem o extrato córneo que ele é mais desenvolvido, mas é uma característica secundária. A principal é a presença ou ausência do extrato lúcido, que tem na pele grossa e não tem na pele fina, tá bom? Então isso é o que eu precisava que vocês soubessem com relação às camadas da nossa epiderme, os estratos, para a gente entender as lâminas. Então agora eu vou passar aqui com vocês para a gente visualizar nas nossas lâminas e ver se a gente consegue identificar uma foto real, tá bom? Então, galera, isso aqui é um exemplo de pele fina. Vocês estão vendo aqui essas camadas mais profundas, vocês lembram que eu falei para vocês que elas são mais escuras? Vocês estão vendo? Aqui elas são mais escuras por conta que tem um acúmulo dos corpos celulares dos melanócitos. Então, isso é o nosso extrato basal, que ele é uma camada única de células que ela vai sofrer mitose e vai dar origem às células de cima, que esse é o extrato espinhoso, tudo bem? Isso tudo é extrato espinhoso. O extrato espinhoso, ele acaba só quando chega nessa parte mais escurinha aqui. Essa parte mais escurinha é o nosso extrato granuloso. O extrato granuloso, que são células que estão em alta atividade metabólica e que estão logo abaixo, e estão logo em cima aqui do extrato espinhoso, tudo bem? E como aqui isso é uma pele fina, igual eu falei para vocês, a gente não tem extrato lúcido. Então, logo aqui em cima, esse rosa choque aqui, isso seria o nosso extrato córneo, que a gente tem os corneócitos, tá bom? Então, olha, então aqui na nossa pele fina, a gente tem o extrato basal, depois o extrato espinhoso, aqui essa mais escurinha, extrato granuloso, e em cima o extrato córneo. Se você quiser ser mais específico ainda, se você quiser falar não só da epiderme, mas da derme também, a gente pode falar que a derme ele é formada por tecido conjuntivo e que a gente tem duas camadinhas. A camada papilar, que é essa região aqui que nutre as células da epiderme, e depois a gente tem a camada reticular, que ela é formada por tecido conjuntivo denso, que era toda essa camada aqui maiorzona, tudo bem? Então, a nossa epiderme, essa parte roxa mais escura, e a nossa derme, essa parte rosa mais clara, sendo que a derme é camada papilar e camada reticular, tudo bem? Agora vamos dar uma olhada numa pele grossa, galera, ver a diferença de uma pele grossa para pele fina na identificação das lâminas. Então, galera, mesma teoria, essa parte roxa mais escura aqui, toda essa parte roxa mais escura, isso é epiderme. E essa parte mais arrosada, mais clara, isso é derme. Camada papilar, camada reticular, da mesma maneira. E, galera, vamos pela teoria, então. Vamos lembrar, a gente primeiro tem uma camada única de células que elas são chamadas de camada basal ou germinativa.
Então, tudo que está na primeira camada de células aqui, as células um pouquinho mais escuras que estão na primeira camada, essas são chamadas de estrato basal. Estrato basal que vai se dividir mitoticamente, vai dar origem a essas células, todas as células de cima, que é o nosso estrato espinhoso. Em cima do estrato espinhoso, aqui dá para ver melhor. A gente tem células que elas são mais escuras, em alta atividade metabólica. Essas células mais escuras é o que a gente chama de estrato granuloso. E logo acima do estrato granuloso, como a gente agora está numa pele grossa, a gente tem essa camadinha. Essa camadinha que ela chama estrato lúcido. E tudo acima do estrato lúcido é o nosso estrato córneo, tá bom? Então esse estrato córneo a gente consegue ver que ele é bem maior do que o que a gente viu no anterior, tá bom? Que é o que diferencia a pele grossa de a pele fina. A presença do estrato lúcido e o maior tamanho do estrato córneo. Tudo bem? Então, galera, dentre os 5 tópicos que a gente vai ver na nossa aula de hoje, esse primeiro, então, a gente já entendeu tudo sobre ele, que são os estratos da pele e como que a gente identifica eles. O estrato basal, estrato espinhoso, estrato granuloso, estrato lúcido e estrato córneo. Tudo bem? Agora a gente vai dar uma olhadinha, galera, da maneira como o porquê que quando a gente fica exposto ao sol, a nossa pele, ela fica mais escura. Tudo bem? Então, galera, vou fazer um desenho aqui mais ou menos, mas só para a gente entender o processo, como que isso funciona. Então, aqui vamos imaginar que é o Sol. O Sol que ele libera os raios ultravioletas. Então, esse raio ultravioleta ele vai chegar na nossa pele, e quando ele chega na nossa pele, ele estimula um gene que a gente chama ele de PT53. Aí você me fala, Bernardo, meu Deus, PT53, eu não preciso decorar esse nome, não. Gente, esse aqui, infelizmente, mesmo que ele pareça meio aleatório, esse nome é muitíssimo importante da gente memorizar ele. Porque o PT53 ele é chamado de gene guardião, e ele está relacionado com muitos processos muito importantes de defesa do nosso corpo, tá bom? E um deles é aqui na nossa pele. Então, o gene guardião PT53, o raio ultravioleta, ele chega aqui na nossa pele, ele mata nossos queratinócitos do extrato córneo, por conta que é o mais exposto. Então vamos falar que. Eita. Então vamos falar que o raio ultravioleta matou os nossos queratinócitos. Aqui, ó. Morreu, tadinho. Aí ele vai ativar, então, o nosso gene guardião, o chamado PT53. E agora o PT53 vai começar a resolver isso aqui. O PT53 ele vai sintetizar uma proteína que chama P53. Então, PT53 fez a P53. A P53 que vai estimular uma coisa que a gente chama de POMC. Então, POMC. O que é essa POMC? Eu não preciso que vocês saibam essa sigla, eu só preciso que vocês saibam que o O vem de beta-endorfina, endorfina que inibe a nossa dor, então é para tirar a nossa dor, a beta-endorfina, beta-endorfina. E a parte M, importantíssima aqui no nosso processo de defesa contra o sol, ela estimula um hormônio, um hormônio que chama MSH, que é o hormônio estimulador dos melanócitos, Melanocystis Stimulant Hormone, a produzir mais melanina. Tudo bem? E quando produz mais melanina, a gente consegue proteger melhor os nossos queratinócitos contra os raios ultravioletas. Então, esse é o processo pelo qual, por meio dos raios ultravioletas, a gente produz mais melanina, faz a nossa pele ficar mais escura com um processo de defesa. Cuidado para você não falar que é porque nossa pele queimou, tá bom? Você não pode falar isso, você tem que descrever todo esse processo aqui. Que é, vamos revisar só mais uma vez, galera. Os raios ultravioletas matam queratinócitos e isso ativa o nosso gene guardião, o PT53. O PT53 que produz uma proteína que chama P53, que estimula a POMC, o O a produzir beta-endorfina, e o M a produzir o hormônio estimulador de melanócitos. O hormônio estimulador de melanócitos que estimula a produção de melanina para agora a gente defender os nossos queratinócitos, tudo bem? Então esse era o segundo tópico que a gente tinha que ver na nossa aula de hoje. Como que a nossa pele escurece à medida que a gente fica exposto aos raios ultravioletas do sol, tudo bem? Então vamos fazer um check no nosso checklist aí. E galera, agora vamos falar um pouquinho então sobre os tipos de câncer. Galera, câncer, a gente fala que câncer é nada mais nada menos que
quando a gente tem mitoses excessivas e essas mitoses excessivas fazem com que as células de um tecido invadam outro tecido. Então, o câncer de pele é o quê? Quando alguma célula da epiderme ela vai se dividir tanto, 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 que ela vai acabar invadindo os tecidos da derme. E quando invade o tecido da derme, as células começam a perder a função delas, elas estão no lugar errado, ocupando o lugar de outras células, e vão gerar diversas e diversas consequências por estarem no lugar errado na hora errada também. Então, o câncer de pele é a sucessão de mitoses excessivas. E a gente tem três tipos de células que podem se dividir demais e acabar invadindo as células de outro tecido, que são os três tipos de câncer de pele que a gente tem. Gente, quais são as células que podem se dividir demais e causar um câncer? Ou seja, as células do tecido da epiderme invadem o tecido da derme. O primeiro deles é quando as células do extrato basal se dividem demais. Então, a gente chama esse tipo de câncer de carcinoma. Carcinoma significa tumor maligno. Então, carcinoma basocelular, as células do extrato basal. Pode ser das células do extrato espinhoso para cima. Então, a gente chama de carcinoma, nesse caso, carcinoma espinocelular. E pode ser os nossos melanócitos também. Quando é os melanócitos que se dividem demais, a gente tem o câncer que é menos comum, mas ele é o mais letal, que é o melanoma. Tudo bem? O basocelular, ele é o câncer mais comum, câncer de pele mais comum, só que ele é menos letal, e o melanoma, ele é menos comum e ele é bem mais letal do que o basocelular, tudo bem? E galera, existem inúmeros e inúmeros gêneros que estão relacionados com carcinoma basocelular, espinocelular, melanoma, e eu vou citar algum deles para vocês só para a gente ter uma noção da maneira como isso funciona. Com o carcinoma basocelular, tem um que está relacionado com ele que chama o quê? PT53, que a gente acabou de falar dele, beleza? O PT53 que está relacionado com o carcinoma basocelular, e tem outros dois também, que é o PTCH1 e o SMO. Tá bom, mas é importante mesmo a gente saber qual. O que está relacionado também com o carcinoma espinocelular, que eu duvido você adivinhar, PT53. E alguns outros genes aqui. No melanoma, para variar, ele está relacionado com o gene PT53. Então você deve me falar, Bernardo, esse PT53 ele deve ser muito foda, velho, porque quando ele dá problema, pode gerar qualquer tipo de câncer de pele. Eu te falo, ele realmente é muito foda. Olha o que o PT53 ele faz. O PT53, quando uma célula está tendo mitoses excessivas, o PT53 ele é capaz de parar essas mitoses excessivas para o núcleo se reestabelecer, para ele se reorganizar, para sim voltar à atividade normal. E o que é o câncer? Mitoses excessivas que não foram paradas, as células de um tecido invadem as células de outro tecido. Então, quando a gente tem problema no PT53, não tem ninguém para parar essas mitoses excessivas. E, consequentemente, vai ter a invasão de um tecido no outro. Por isso que o PT53 está relacionado com todos os tipos de câncer de pele. Porque se ele sendo o único capaz de parar as mitoses excessivas, se ele tem problema, não tem ninguém para parar a mitose excessiva, vai ter muita mitose e as células da epiderme vão entrar nas células da derme, fazendo uma perda de muitas e muitas funções, tudo bem? Então, essa é a importância, e por isso que eu preciso que vocês saibam o gene PT53, chamado guardião do genoma, por conta que ele inibe a mitose excessiva, e tendo problema nele, tem mitose excessiva, consequentemente tem câncer de pele. Mas só para a gente ilustrar rapidinho, o carcinoma basocelular, vou só dar um exemplo de um tipo de câncer, como que ele funciona além do PT53, só para a gente ver como que esses cânceres de pele ele funcionam. Então, o PT53, ele está relacionado com o carcinoma basocelular, mas a gente tem o PTCH1, então vamos dizer que esse é o PTCH1, e a gente também tem o SMO. Beleza. O que que acontece? O PTCH1, ele geralmente não é estimulado, mas ele pode ser estimulado por uma moléculazinha que a gente chama de HH ligante, o hedgehog ligante. O hedgehog ligante, ele se liga então ao PTCH1, e quando ele se liga ao PTCH, ligou aqui, ele estimula o SMO. E quando ele estimula o SMO estimula a mitoses, só que essas mitoses elas são exacerbadas, elas são mitoses excessivas. E quem que a gente tem para ajudar? O PT53. Mas no carcinoma basocelular,
O PT53 está alterado também, então não vai ter ninguém para parar essas mitoses excessivas, tudo bem? Então essa é a maneira como funciona o nosso carcinoma basocelular, ou seja, do extrato basal. O hedgehog ligante se liga ao PTCH, que estimula o SMO, e o SMO ele faz mitoses excessivas, o que levam à invasão do tecido da epiderme na derme, causando assim o câncer de pele, tudo bem? Então, galera, isso é o que eu precisava que vocês soubessem agora com relação aos nossos tipos de câncer. A gente tem 3 tipos de câncer, o que pode ser mitose excessiva do extrato basal, carcinoma basocelular, do espinhoso para cima, carcinoma espinocelular, e dos nossos melanócitos, o melanoma. Todos eles estão relacionados com o gene PT53, que você já entendeu que ele para as mitoses excessivas e ele para o câncer. Então, quando tem problema nele, tem muita mitose, a epiderme invade a derme e tem todos esses problemas, tudo bem? Então, galera, só para a gente passar para o nosso próximo tópico, eu vou parar de compartilhar a tela aqui com vocês e eu vou compartilhar outra tela, tá bom? Então, a tela que eu quero compartilhar com vocês agora é essa daqui. A gente está quase terminando, tá bom? Agora a gente vai falar um pouquinho só sobre os nossos corpúsculos. Corpúsculos, esses que são estruturas que permitem que a gente sinta as coisas. A gente tem 5 tipos de corpúsculos que dão a gente capacidade de sentir as demais coisas as demais sensações que a gente pode sentir. Galera, o primeiro deles é chamado de terminações nervosas livres. As terminações nervosas livres funcionam da seguinte maneira. Quando a gente vai sentir alguma coisa, a gente tem espalhado em todo o nosso corpo 2 tipos de neurônios, os chamados neurônios sensitivos e os neurônios motores. Quando a gente vai sentir alguma coisa, então vamos dizer que eu encostei aqui no meu caderno. Então, para eu encostar no meu caderno, meu neurônio sensitivo sentiu que eu encostei, ele mandou essa mensagem lá para o meu sistema nervoso central, e do meu sistema nervoso central isso vai ser processado pelo meu neurônio motor e ele vai dar ordem do que eu senti. Então o neurônio sensitivo ele sente e o neurônio motor ele dá ordem. Eu encostei no papel, meu neurônio sensitivo ele sentiu, mandou lá para o sistema nervoso central, voltou e meu neurônio motor ele diz o que eu senti. Então essa é a principal maneira como a gente sente as coisas, é pelos as terminações nervosas livres e pelos corpúsculos que são diferenciações dessas terminações nervosas. Então, as terminações nervosas livres funcionam por meio dos neurônios sensitivos que sentem e os neurônios motores que mandam. Eles estão relacionados com o nosso sentimento de dor e de temperatura. E depois a gente tem as diferenciações, que são 4 nomezinhos, que a gente eventualmente vai acostumar com eles. Não são nomes muito bons, mas são nomes que a gente acostuma. A gente tem essas estruturas aqui mais próximas da epiderme, que chamam corpúsculo de Merkel, e esses aqui, que é um corpúsculo de Ruffini. Os dois estão relacionados com o nosso tato. Então, realmente, a gente tem o sentido de encostar nas coisas e sentir. Corpúsculo de Merkel e corpúsculo de Ruffini. Sentidos do tato. Aí depois a gente tem o corpúsculo de Pacini, aqui na derme também, e o corpúsculo de Menser, aqui próximo da epiderme. Tanto de Menser quanto de Pacini, os dois eles estão relacionados com o sentimento de textura e o sentimento de vibrações, tudo bem? E esses são os nossos corpúsculos, os corpúsculos da nossa pele. As terminações nervosas livres, que sentem a dor e a temperatura, corpúsculo de Merkel e corpúsculo de Ruffini, que sentem o tato, e o corpúsculo de Menser e o corpúsculo de Pacini, que estão relacionados com o sentimento das nossas vibrações e das nossas vibrações e da textura, tudo bem? Então, galera, só para finalizar, a gente vai falar um pouquinho agora, então, sobre as nossas glândulas sudoríparas. Galera, agora só para finalizar, vamos falar um pouquinho, então, nossas glândulas sudoríparas. Vou compartilhar a tela aqui com vocês mais uma vez, agora para a gente finalizar falando das nossas glândulas sudoríparas. Então, deixa eu apagar aqui essa questão dos cânceres, os carcinomas basocelular, espinocelular e melanoma. Gente, é uma abordagem bem tranquila, a gente só tem que saber que as nossas glândulas sudoríparas, elas têm 2 principais fontes. A gente tem essa partezinha daqui e tem a partezinha de baixo. E para a gente estimular as nossas glândulas sudoríparas, a gente precisa de um neurotransmissor que chama acetilcolina. Beleza? A acetilcolina, que ela faz parte do nosso sistema nervoso autônomo parasimpático. Então a gente pode falar que as glândulas sudoríparas são estimuladas pela acetilcolina ou por uma reação parasimpática. É a mesma coisa, tudo bem?
Então, a gente chega a acetilcolina aqui, a gente vai estimular uma biosinalização que chama fosfolipase C, que é a biosinalização da fosfolipase C, que é aquela biosinalização que a gente já tinha visto, que acontece em diversas situações para ter uma resposta, mas eu não preciso que você lembre tão a fundo disso agora. Eu só preciso que você lembre que no finalzinho vai liberar moléculas de cálcio. Tudo bem? Então, o que aconteceu aqui? Lá no sistema nervoso parasimpático, a gente teve a acetilcolina. A acetilcolina chegou, estimulou a fosfolipase, que liberou o cálcio. E quando libera o cálcio, vai permitir com que trabalhe a nossa bomba de sódio e potássio, grande bomba de sódio e potássio. O que a bomba de sódio e potássio ela faz? Ela pega o potássio, o K+, que está aqui do lado de dentro, e joga para o lado de fora. E ela pega o sódio que está aqui do lado de fora, o Na+, e joga lá para o lado de dentro. Tudo bem? E nesse processo também, a gente também tem envolvido, jogando para o lado de dentro, o cloro. Então, a bomba de sódio e potássio, depois que o cálcio chega, ela vai ficar brincando de fazer isso aqui, de jogar o potássio para fora, o sódio para dentro, o cloro ele vai entrar para dentro também. Então, vai ficar repetindo esse processo aqui. Até que, eventualmente, a gente vai liberar duas coisas para fora das nossas glândulas sudoríparas, que, para surpresa de um total de 0 pessoas, a gente libera nossas glândulas sudoríparas água e a gente vai liberar também tanto sódio quanto cloro que entraram aqui. E o sódio e o cloro se juntam, vira o cloreto de sódio, que é um sal. Então, beleza. NaCl. Então, o que a gente libera nas nossas glândulas sudoríparas? As únicas duas coisas que a gente vai liberar nessas glândulas é água e um sal, que é o cloreto de sódio, que é a junção de sódio mais o cloro. Tudo bem? Então, galera, é muito importante que a gente reconheça que perder gordura não está relacionado com suar, tudo bem? Então, tem muita gente que acha que quanto mais suar, se você colocar a blusa de frio, você vai queimar mais calorias, porque você vai suar mais, você vai perder mais gordura. A gente não perde gordura quando a gente está suando. A glândula que faz a gente perder gordura são as nossas glândulas sebáceas. Elas liberam gordura. Agora, as glândulas sudoríparas não liberam, tá bom? Então, suar, você não vai perder gordura a partir disso. Você só vai estar perdendo água e esse sal, que é o cloreto de sódio, tudo bem? Por quê? Porque chegou uma acetilcolina do sistema nervoso parasimpático, estimulou a fosfolipase C, que liberou o cálcio, e quando libera o cálcio, a bomba de sódio e potássio vai ficar brincando de jogar potássio para fora, sódio para dentro, o cloro vai entrar para dentro também, e eventualmente vai liberar água e o cloro e o sódio que estavam aqui de dentro por meio da forma de cloreto de sódio, tudo bem? Então, galera, esses eram todos os tópicos que eu precisava que você soubesse na aula de hoje. Vou só relembrar com vocês os tópicos que a gente viu para eu garantir com vocês que a gente lembra de todos os tópicos que a gente viu. Então, a primeira coisa, a gente viu as camadinhas da epiderme. A gente falou sobre os estratos da epiderme. O extrato, o primeiro deles, que é o basal, depois o extrato espinhoso, o extrato granuloso, o extrato lúcido e o extrato córneo. A gente falou depois de como que a exposição das luzes ultravioleta faz com que a nossa pele ela fique mais escura, que é um processo natural de defesa. Depois a gente falou sobre os 3 tipos de câncer de pele, que é a mitose excessiva, que faz com que o tecido da epiderme vá à derme, que é o carcinoma basocelular, do extrato basal, o carcinoma espinocelular, do extrato espinhoso, e o melanoma, que é dos melanócitos. E a gente viu também que todos esses cânceres eles estão relacionados com o gene guardião, o PT53. Depois a gente viu um pouquinho sobre os corpúsculos, a gente viu que a gente tem as terminações nervosas livres, dor e temperatura, corpúsculo de Pacini, o corpúsculo de Ruffini de Merkel, que é o nosso tato, e corpúsculo de Ruffini, e corpúsculo de Pacini e de Messer, que está relacionado com nossa textura e as vibrações. E para finalizar, a gente fez uma abordagem vendo de como funcionam as nossas glândulas sudoríparas, que funcionam a partir da estimulação de acetilcolina, e depois elas liberam água e cloreto de sódio, tudo bem? Então, espero de coração que a gente tenha ajudado aqui. Espero mesmo ter ajudado vocês. Muito obrigado quem ficou até aqui. E qualquer dúvida, vocês fiquem à vontade para me mandar mensagem, tudo bem? Meu muito obrigado a todos e até a próxima.